Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta correção do simulado 2 do curso de Administração Pública e Gestão Pública. Eu vou fazer com vocês 11 questões que estavam no simulado de Administração Pública e 5 do curso de Gestão Pública. As demais questões nós dividimos entre os outros professores, Luciano, Vitor, Silvana, que também estarão fazendo com vocês essas questões. Então, vamos lá? A questão 18. São muitos teóricos da administração e os administradores públicos que defendem a necessidade de se proceder a uma reinvenção dos governos. Para eles, as atuais estruturas governamentais estão fortemente abaladas pelas inovações tecnológicas, pelo ritmo intenso das mudanças, pelo surgimento de uma economia global pós-industrial e de uma sociedade baseada no conhecimento e na informação. Nesse contexto novo, a máquina administrativa, rígida e hierarquizada, estruturada por setores e assentada em burocracias complexas e extensivas, passa a enfrentar grandes e incontornáveis dificuldades. A saída estaria, então, na adoção pelos governos da perspectiva do empreendedorismo governamental, capaz de promover a sintonia entre os governos e as novas condições socioeconômicas, políticas, culturais. Indica a opção que apresenta com maior clareza e precisão a ideia de governo empreendedor. Vamos falar aqui um pouco sobre o que é o empreendedorismo governamental e este governo empreendedor. Essa visão de empreendedorismo, né? O que é o empreendedorismo? É a capacidade de inovar e de criar modelos de gestão, aspectos de gerência, com mais inovação e com mais flexibilidade, menos rigidez, para que os resultados sejam alcançados com mais eficiência e eficácia. O governo empreendedor busca a premissa inicial dos anos 80, que começou, né, esta visão, em que teve também um fato histórico, o livro Perestroika, do Gorbachev, lá o presidente da antiga União Soviética, hoje Rússia, né, quando realmente mudou o modelo de produção deles, o modelo de socialismo, comunismo, né, socialismo, para um modelo mais capitalista. Então, ele estava buscando os conceitos do setor empresarial para o setor público. Então, vamos ver o que é que representa esta proposta, né, de um governo empreendedor. A alternativa A diz: o governo empreendedor define-se por buscar incorporação de práticas e posturas empresariais, utilizando-se do poder de alavancagem das obras públicas, sobretudo no terreno da construção civil e da infraestrutura urbana. Não pode ser, né, pela obras públicas, não é mesmo, né? Isso não caracteriza um Estado empreendedor. Então, não pode ser a alternativa A, por este motivo. O governo empreendedor caracteriza-se pela adoção de novas formas de utilização de seus recursos, de modo a maximizar a produtividade e a eficiência, buscando ao mesmo tempo organizar sistemas participativos descentralizados com base na mobilização de setores comunitários. Essa está toda com a visão correta. Vamos ver se tem alguma mais correta. Por que essa está correta? Porque caracteriza pelas novas formas de utilização dos recursos, com o objetivo de maximizar a produtividade e eficiência e buscando organizar sistemas participativos descentralizados. Então, essa de adotar novas formas de utilização dos recursos, visando a produtividade e eficiência, é característica de um governo empreendedor. Por que não pode ser a C? Vamos ver a C. O governo empreendedor caracteriza-se pela determinação com que se toma decisões, concentra-se na criteriosa do dinheiro público, na administração criteriosa do dinheiro público e busca opor às demandas e pressões da sociedade.
É opor ou é ser adepto, né? Então, o erro está por isso aqui, não é? Porque não pode se opor às demandas e pressões da sociedade, um conjunto de políticas e programas, não pode. Por isso que não é C. A D. O governo empreendedor distingue-se por não temer assumir riscos, busca a maximização dos recursos públicos a qualquer preço. A qualquer preço, não, né? Na administração pública, tem que se determinar esse preço aí, aquele que ofereceu o melhor preço, né? E o governo empreendedor caracteriza-se pela preocupação em responder com rapidez às demandas da sociedade, mas procura sempre moderar suas iniciativas de investimento para não colidir a dinâmica e o interesse do mundo dos negócios privados. Então, não é isso aqui, porque moderar as suas iniciativas de investimento para não colidir a dinâmica e os interesses do mundo dos negócios. Então, não pode ser aí. Então, o gabarito desta é a B de bola. Vamos à questão 19. Questão 19. Assinale a alternativa incorreta. O perfil geral, relativo à atuação da empresa estatal brasileira, em termos estruturais e conjunturais, considerando perspectiva para a gestão efetiva, e a privatização está associada basicamente a problemas crônicos, tais como incapacidade financeira da empresa estatal para a realização de prementes e inadiáveis novos investimentos. Não é isso aqui, porque não é para a realização de prementes e inadiáveis novos investimentos. B. Situação sistematicamente falimentar em razão de seu recrudescimento e endividamento, sorvendo assim recursos públicos. Também não é essa a questão, não é essa a alternativa. C. Ambiguidade da empresa estatal, muitas vezes dividida entre racionalidade microeconômica e o caráter público da sua produção. Também não é a alternativa C. D. A gente está buscando a resposta para o perfil relativo à atuação da empresa estatal brasileira, né? Total efetividade organizacional, gerencial e estratégica da empresa estatal, em razão, entre outros aspectos, de interferência política, descontinuidade na sua administração e da fragilidade trilógica do poder institucional, vinculada aos marcantes clientelismo, corporativismo e cartorialismo. Não é? O clientelismo, né, se caracteriza pela troca de favores, né? Libera recursos e também com base em troca de favores. O aspecto do... Como é que seria que eu queria falar aqui? Dos outros, sobre o corporativismo, né? É aquele que resguarda a corporação, e o cartorialismo, os cartéis, né? Então, não é esta alternativa. O caráter, então, da resposta aqui para o perfil é o gabarito D de dado. Questão 20. Pode-se corretamente compreender o que é um insulamento burocrático? O que é um insulamento, né? O próprio nome está dizendo, né? Insular, né? Promover este insulamento aqui. Então, qual que é a relação entre burocracia e a sociedade civil baseada na troca de dados e informações? Então, vamos lá para a questão 20. Informações a fim de aumentar a eficácia das ações no exercício do accountability. Uma interação dentro da burocracia baseada na hierarquia e na divisão de funções com o objetivo de superar a fragmentação das políticas públicas e a ação do poder público. Tem hora que dá um reflexo aqui na tela e a gente não consegue ler. Aí é melhor eu ler aqui no papel. Essa interação da burocracia baseada na hierarquia e na divisão de funções com o objetivo de superar a fragmentação das políticas públicas e da ação do poder público também não é essa resposta. Ser um tipo especial de burocracia, pouco acessível às influências da sociedade civil, criada para atuar eficientemente, sem o risco de ser contaminada por grupos burocráticos antigos, porosos e menos eficientes. Então, este aqui é o que está certo. Vamos ver se tem outra mais correta do que esta. Uma relação entre várias burocracias, inclusive entre as burocracias civis e militares, públicas e privadas, centrada na busca da excelência e na eficiência máxima. Quando busca excelência e eficiência máxima, a gente acha que essa está certa, mas o que está errado aqui?
uma relação entre várias burocracias, entre as burocracias civis, militares, públicas e privadas. Como é que mistura tudo isso, né? Todas essas dimensões, não dá. Então, o gabarito para a questão 20 é C de casa. Vamos à questão 21. Criada por Juscelino Kubitschek para impulsionar o desenvolvimento econômico, a administração paralela manteve um modelo que vigorava na administração pública desde o IDASP. Este modelo era regido pela convivência do universalismo de procedimentos com isolamento burocrático? Não. Pela convivência de nichos insulados de burocracia meritocrática com estruturas permeadas pelo clientelismo? Também não. Pelo predomínio do clientelismo em todos os ministérios. Então, era aquela coisa, né? É a troca de cargos para troca de favores e tudo mais. Então, é isso aqui, é uma característica do governo Juscelino, né? Esse clientelismo. Então, o gabarito é C. Deixa eu explicar o B, o D de dado. Pela expansão do mérito a todas as estruturas administrativas do governo federal, enquanto na administração pública, estadual e municipal graçava o patrimonialismo. Também não era, né? Nesse aspecto do Juscelino aqui não tinha patrimonialismo, era a administração pública burocrática. Patrimonialismo é lá atrás, né? É lá no governo do Getúlio, né? Pelo fortalecimento do governo federal no controle das administrações públicas, estaduais e municipais, fortalecendo o planejamento central e tecnocrático. Então, o gabarito mesmo correto é o C de casa. Vamos à questão 22. 22. Existem duas grandes linhas de projetos para a reforma, no projeto da reforma administrativa, ambas com efeito sobre a federação. Um é a vinculação, vinculada à preocupação com o ajuste fiscal, a qual aparentemente motivou a apresentação dessa reforma e que marcou mais fortemente os debates. Tratava-se de diminuir os gastos com o pessoal, mais especificamente dos governos estaduais. A outra grande linha da reforma administrativa é o resultado da grande medida de ação do ministro da Administração e Reforma do Estado, Mare Luiz Bresser Pereira, que procurou fazer alterações constitucionais capazes de flexibilizar a administração pública e, assim, criar um novo modelo de organização burocrática, a qual? A administração pública gerencial. Indique entre as opções abaixo aquela que não serviu de base para a reforma do Estado, dando origem ao novo modelo de organização burocrática acima mencionado. Qual é esse modelo? Modelo de administração pública gerencial. Então, nós vamos marcar aqui, é aquela que não serviu de base. A recuperação da governança ou capacidade financeira e administrativa de implementar decisões políticas tomadas pelo governo, essa serviu de base, né? O aumento da governabilidade ou capacidade política do governo de intermediar interesses e garantir legitimidade de governar, sim, né? Essa governabilidade também foi uma das premissas que fundamentou esse novo modelo de administração pública gerencial. A redução do grau de interferência do Estado ao efetivamente necessário através de programas de desregulação. A delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em termos principalmente de pessoal. E a orientação da ação do Estado para o cidadão usuário ou cidadão cliente, com ênfase no controle dos procedimentos. Não é a ação do Estado com foco para o cidadão, o usuário, ou então cliente cidadão, é para que ele receba os produtos ou os serviços com melhor qualidade e eficiência, né? Então, isso que está falando aqui, que é a orientação do Estado para, com ênfase no controle dos procedimentos, não é no controle dos procedimentos, e sim para com a qualidade dos serviços oferecidos pelo governo. Então, a 22, ok. Agora nós vamos na 23. 23. Com a crise do esgotamento dos estilos gerenciais, tipicamente burocráticos, novas lideranças passaram a ganhar espaço no setor público. Regra geral, associadas ao processo de ampliação da participação comunitária nos negócios públicos e ao crescimento do empreendedorismo governamental, essas novas lideranças tendem a se tornar fatores de estímulo à mudança organizacional
e a dinamização das administrações públicas. Indica a opção que melhor define a conduta dessas novas lideranças. Então, vamos pensar que esses estilos gerenciais, burocráticos, qual é aquela que melhor define essa conduta, né? Preocupação em atuar a partir dos problemas. ênfase na cooperação interinstitucional, quer dizer, as parcerias, capacidade de manejar situações de complexidade, isso é uma grande habilidade, né? Busca permanente da articulação entre a dimensão técnico-científica e a dimensão política, corretamente, toda correta, toda coerente. Vamos ver se tem uma mais correta do que esta. B, conhecimento técnico-científico aprofundado, utilização intensiva de novas formas de processamento de informações, capacidade de analisar cenários de incerteza e partir de projeções quantitativas. O erro está aqui, né? Não é quantitativas, e sim qualitativas. C, empenho na racionalização dos gastos públicos e das organizações governamentais. ênfase na centralização do controle e do planejamento, estima a discussão comunitária das decisões governamentais. ênfase na centralização, aqui que está o problema. Então, é descentralização a ênfase, né? D, defesa da desregulamentação do setor público, busca de colaboração entre os governos e a iniciativa privada, capacidade de fazer com que prevaleçam os interesses das maiorias. Está aqui o problema, né? Não é por aqui. Diálogo constante com todas as partes envolvidas, utilização da imprensa como instrumento de pressão, não pode ser. Defesa intransigente da separação entre poder executivo e representação política. Então, a correta mesmo, e mais correta, é a alternativa A de amor. Vou tomar uma água aqui. Vamos à questão 24. Assinale com V verdadeira e F falsa as frases que indicam os elementos da crise do modelo burocrático de administração pública. Como provedor da educação pública, de saúde pública, de cultura, de infraestrutura, de seguridade social e de proteção ao meio ambiente, o modelo burocrático não atendeu à expansão das funções do Estado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. B, o modelo burocrático não dá ênfase a resultados, sim a processos e controle. Corretíssima. C, com o modelo burocrático aumentou a corrupção e o nepotismo? Falso, né? Não é o modelo burocrático que aumentou. Qual é o modelo? Patrimonialismo, que aumentou a corrupção e o nepotismo. Nós temos 3 modelos de administração pública. O patrimonialismo, lá na década de 30, né? Vem depois o modelo burocrático, a administração burocrática, que é essa que nós estamos falando, e, a partir de 95, o modelo de administração pública gerencial. Tá certo? 3 modelos de administração pública. Nós estamos falando do segundo modelo, que é o burocrático. D de dado, com o fim da Guerra Fria e da corrida armamentista, diminuiu a necessidade de estruturas organizacionais rígidas? Não tem nada a ver, né? A Guerra Fria. E D, a administração burocrática foi ineficiente em administrar o estado de bem-estar social. Correto. Então, a primeira alternativa A é verdadeira, a B é verdadeira, a C é falsa, a D é falsa, a E é verdadeira. Então, VB, FF, V, gabarito, A de amor. Questão 25. Aqui nós temos o plano diretor do Estado, da reforma do Estado, tem 4 setores. O núcleo estratégico, com a sigla NE. Atividades exclusivas, com a sigla AE. Serviço não exclusivo do Estado, SNE. Produção de bens e serviços. Produção de bens e serviços para o mercado, PPM. Propõe as 3 formas de administração pública. Quais são elas? Administração pública burocrática, B, administração pública gerencial e um misto de administração pública burocrática e gerencial, BG, né? Então, aqui não citou, porque na reforma do Estado a administração patrimonialista não está aqui. Então, está aqui a burocrática, a pública gerencial e esse misto aí.
Indique entre as opções a seguir aquela que apresenta corretamente entre a relação entre os 4 setores e as 3 formas de administração propostas na reforma do Estado. Então, vamos lá. NE, quem é NE? Núcleo estratégico. Núcleo estratégico com B, o que é o B? Administração burocrática. Não é, seria com BG, né? Seria com BG. AE, o que é AE? Atividade exclusiva do Estado. Com BG, tudo bem, porque é um misto aí de administração pública, mas não é, né? Não é isso aqui. SNE, o que é SNE? Serviço não exclusivo do Estado com público BG. O que é o BG? Burocrático gerencial. E PPMG com G, né? PPM com G. O que é o PPM? Produção de bens e serviços para o mercado com administração pública gerencial. Então, vamos ver agora qual que seria a alternativa correta. O núcleo estratégico associa com esse misto aí que é o BG. Então, NE com BG. NE com BG poderia ser o C ou o D, né? Vamos ver a segunda alternativa. AE com G. AE com G. AE, atividade exclusiva com G. O que é o G? Público gerencial. Não, é com G, a administração pública gerencial. Correto, né? Não é com B, porque não é a burocrática. Então, até aqui, as 2 letras corretas estão na C, né? Vamos ver a SNE. O que é SNE? Serviço não exclusivo do Estado com gerencial. Está correto. Vamos ver o D. SNE com BG. O que é o BG? Pública, burocrática, gerencial. Não, né? É com o gerencial somente. O PPM, produção de bens para o mercado, com a pública gerencial. Então, não é o gabarito D de dado, é o gabarito C de casa. Tá bem? Então, vamos atentar para isso aí. É uma questão muito complexa que exige, assim, uma concatenação das ideias, né? Para associar os 4 setores do Estado com as 3 formas de administração pública. Cai muito em concurso, cai muito no ENAD. Questão 26. 26. No Brasil, o modelo de administração burocrática surge a partir dos anos 30, no contexto da industrialização brasileira, na qual o Estado assumiu um papel de intervenção ativa no setor produtivo de bens e serviços. A partir daí, houve sucessivas tentativas de reforma rumo à administração gerencial. Selecione qual das opções a seguir não pertence à evolução da administração pública brasileira. Qual não pertence à evolução? O Departamento Administrativo DAS foi criado em 1936 e representou a tentativa de formação dos princípios da administração gerencial e da burocracia nos moldes weberianos? Não, né? 36 está lá no modelo patrimonialista, não existia administração gerencial e nem a burocracia de Weber, né? Weber é o pai da teoria burocrática. Aquela que não representa, né, a evolução. Então, essa aí que não representa. Vamos ver a B de bola. O DASP valorizou instrumentos importantes de gestão de recursos humanos, tais como o Instituto de Concurso Público e Treinamento. Correto. O governo JK criou comissões especiais, como a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos, objetivando a realização de estudos para a simplificação dos processos administrativos e reforma ministeriais. Ok, isso aí está correto, né? D. O Decreto 200, de 67, constitui um marco de tentativa da superação da rigidez burocrática. Instituir o planejamento e o orçamento como princípios da racionalidade administrativa. Corretíssimo. E no fim dos anos 80, foi criado o Ministério da Desburocratização, correto, foi criado por Hélio Beltrão, ele era o ministro da Desburocratização, cujo objetivo era revitalizar e agilizar a organização do Estado, descentralizar a autoridade e promover a eficiência. Então, qual que não pertence à evolução da administração pública? É a A, porque este aqui não tem a ver com os princípios da administração gerencial e burocracia.
E sim, lá nos anos 36 não existia ainda o modelo de administração burocrática e nem o modelo de administração gerencial, que só aconteceu em 1995. Ok? Depois da 26, nós vamos para a questão 29. 29. Deixa eu achar aqui. Leitura aqui no meu papel é melhor do que ali na tela. 29. Assinale a opção que apresenta corretamente as ideias contidas no plano diretor da reforma do aparelho do Estado de 95. No aparelho do Estado, distingue-se os seguintes setores: núcleo estratégico, atividade exclusiva e propriedade privada. Está faltando um setor, né? Qual? Atividades não exclusivas do Estado. Então, não pode ser A. O núcleo estratégico do Estado tem que atentar para a qualidade do custo do serviço prestado. O núcleo estratégico não tem que olhar o operacional. Ele está preocupado com as questões estratégicas. Então, não pode ser o B por isso. Um dos objetivos da reforma, no que diz atividades exclusivas do Estado, é aumentar a sua efetividade e modernizar a administração burocrática. Corretíssima. D, a publicização veio transferir a atividade exclusiva do Estado para o setor público não estatal? Não, né? Veio para o setor público, né? E, os serviços não exclusivos do Estado deverão ser executados por organizações sociais de entidade de direito privado e fins lucrativos. Também não. Então, o gabarito desta 29 é o C de casa. A alternativa C de casa. Vamos à questão 31. O governo, o que é isso? O governo eletrônico, né? É uma iniciativa de governos nas diferentes esferas de aproximar-se mais do cidadão, aperfeiçoar suas relações com o setor privado e maximizar a eficiência das transações intragoverno. Dessa forma, o setor público apoiado na tecnologia da informação, provê um conjunto de serviços de acesso a informações dos diferentes membros da sociedade. No que concerne à utilização da tecnologia da informação, na prestação de serviços ao cidadão, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Vamos ver. Primeiro, a adoção de tecnologia, ou da tecnologia da informação, para a prestação dos serviços governamentais. Exige que a administração pública desenvolva e mantenha sítios e portais que sejam mais fáceis de usar, relevantes e eficazes. Por quê? Então, nós estamos a falar quem que é verdadeiro, se é a 1 e a 2, né? Porque o governo eletrônico aumenta a eficiência do serviço com redução do tempo, a interligação entre vários serviços públicos, informação integrada e cruzada, informação disponível online, embora não disponha ainda meios para o cidadão utilizar com segurança essa ferramenta. Nós vamos dizer quem está correto. A asserção 1 está correta, né? Correta. Mas a asserção, a correção 1 são proposições verdadeiras. E a 2 é uma justificativa correta da 1. Não é. A 1 é verdadeira, mas a 2 não justifica a alternativa 1. B, as asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa para a correta da 1. Para a justificativa correta da 1. Ok, isso aí tá bom, né? Não é uma justificativa correta. C, a asserção 1 é uma proposição verdadeira, está correta, e a 2 é uma proposição falsa, né? Está certo que é falsa, porque não é a questão de informação disponível, embora disponha ainda de meios para o cidadão utilizar com segurança a ferramenta. Ainda de meios, não está ainda muito disponível meios para o cidadão utilizar, né? Nós sabemos que tem uma questão de exclusão digital ainda pela nossa população, dado as nossas condições sociais. Então, o gabarito aqui é o C de casa. Vamos à questão, acabou a 31, então nós acabamos aqui as questões do simulado de administração pública. Vamos para a questão 31, né? Ainda não vimos a questão 31 não, né? Vimos sim, né? Acabamos aqui. Então, agora nós vamos para a questão, para 5 questões do simulado de gestão pública. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para o simulado de gestão pública. No simulado, tem outros professores que vão discutir, corrigir,
outras questões, mas eu começo aqui com a questão 13. Está falando ainda do modelo de administração pública gerencial. Marcar as opções com as características que não pertencem aos princípios de administração pública gerencial. A administração pública gerencial é a orientação voltada para o cidadão? Nós temos que marcar o quê? Que não pertence. Então, não podemos marcar um, porque essa né? 2, controle hierárquico e formalista dos procedimentos. Esse aqui pertence à administração pública burocrática. Então, essa não pertence aos princípios da administração pública gerencial. A alternativa 2 é um dos gabaritos. 3, orientação voltada para a obtenção de resultados. Corretíssimo. Então, 3 é um dos princípios da administração pública gerencial. Então, essa não pode fazer parte do nosso gabarito. 4. Descentralização e incentivo à criatividade e à inovação. Corretíssimo. Então, pertence ao modelo de administração pública gerencial. Mas nós temos que marcar que não pertence, né? Então, não podemos marcar 4. 5. Autonomia gerencial, sendo contrato de gestão, instrumento de controle dos administradores públicos. Instrumento de gestão, de controle não, de quê? De planejamento, né? O planejamento definindo indicadores de desempenho, metas. 6, critério de mérito e impessoalidade dos patrimônio público e privado. Correto? É um dos princípios da administração pública gerencial. Então, qual que nós vamos marcar aqui? Que não pertence aos princípios da administração pública gerencial. Nós vamos marcar, então, somente o gabarito 2 e o gabarito 5, né? Tem gabarito? Parece que não tem aqui, né? Marcado. Faltou. Então, vamos falar que seria... o 2 e a 3. O número que não pertence à alternativa 2, o 2 em romanos, e o 5 aqui. Então, não tem um gabarito aqui, né? Então, deveria ser 2, ao invés de 3, ser 5, então seria a alternativa D de dado, né? Se aqui fosse o número 5. Se aqui fosse 5, aqui seria esse o gabarito, né? Tá bem? Então, vamos desconsiderar esse aí, mas fica aqui a correção e o entendimento, né? Vamos para a questão 25. Questão 25. Vou passar aqui. Já fiz esta, né? Lá com vocês, existem as duas grandes linhas, né? Então, essa aqui é o E, né? É o E, tá bom? O gabarito é o E aqui. Vamos para a questão 26. Deixa eu ver se veio 26. Eu pulei a 26. Vou fazer com vocês a 26, mas ela não está aqui, tá bem? Desculpe, mas eu esqueci. Não era para eu fazer a 25, e sim a 26. Aqui eu já pulo para a 29. A 26, lá do simulado, vocês vão olhar, ela diz sobre a avaliação dos programas e projetos. Então, você vai marcar o gabarito correto, é o D de dado, né? 1, 3 e 4, tá bom? Na questão 26. Vamos à questão 29. 29. A administração pública burocrática foi solidificada com o advento do Estado moderno, desenhando suas marcas em contraposição ao modelo patrimonialista. A burocracia, conforme a análise clássica de Max Weber, foi o tipo de administração pública mais puro e apropriado à emergência da sociedade capitalista de base industrial, firmando-se como conhecemos atualmente. Entre as suas principais características estão o fim da lealdade pessoal e da tradição como fonte de autoridade. A lei, as regras escritas e impessoais passam a definir as relações de mando e obediência. A nova gestão pública, também conhecida como modelo gerencialista, veio no bojo das mudanças socioeconômicas, a partir dos anos 70, contrapondo-se ao modelo burocrático,
tomado este como ineficiente e incapaz para lidar com as demandas da sociedade contemporânea. Sua plataforma básica pretende buscar a transformação da administração pública por meio da adoção de princípios de gestão até então exclusivos do setor privado da economia. Nós vamos olhar esse texto, né, esse texto que colocou, e nós vamos avaliar as informações. A administração pública gerencialista tem como foco a implementação de um modelo de gestão pública que se inspira nas recomendações e nos desenhos sugeridos pelos que advogam a favor da reforma do Estado para que se atinja mais eficiência do setor público, especialmente no campo econômico-financeiro? Correto. 2. O gerencialismo descarta a escola de administração científica, também chamada de teoria clássica da administração, que foi idealizada por Henri Fayol, bem como a teoria da burocracia. E a administração pública burocrática enfatiza a formalização e a divisão do trabalho, a hierarquia, a impessoalidade e a competência técnica dos funcionários, que deve ser promovida e escolhida por critérios de mérito e competência. Pessoal, mas a administração científica ela foi criada por Frederick Taylor, tá? Ela é a primeira escola da administração, das teorias da administração, que forma o pensamento administrativo, criada em 1903 com Frederick Taylor. E vem a teoria clássica de Henri Fayol, né? E também a teoria da burocracia. Essas três escolas, elas formam a teoria clássica da administração. Então, está correto isso aqui, né? 3. A administração pública burocrática enfatiza a formalização, a divisão do trabalho, a hierarquia, a impessoalidade e a competência técnica dos funcionários, que devem ser promovidos e escolhidos por critérios de mérito e competência. Também está correto. Então, o gabarito aqui é 1, 2 e 3 corretos. Esta foi a questão 29. Então, vamos para a última questão, a 32. 32. A ideia de governo eletrônico, embora associada ao uso de tecnologia da informação no setor público, ultrapassa essa dimensão. Em alguns casos, está vinculada à modernização da administração pública por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e a melhoria da eficiência dos processos operacionais e administrativos dos governos. Em outros casos, está claramente associada ao uso da internet para a prestação dos serviços públicos eletrônicos. Entre as causas determinantes da adoção das TICs, tecnologia da informação e comunicação, de forma estratégica e intensiva pelos governos, em seus processos internos e na melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade, destaca-se o uso intensivo das TICs pelos cidadãos, empresas privadas e organizações não governamentais, a migração da informação baseada em papel para mídias eletrônicas e serviços online, e o avanço e a universalização da infraestrutura pública de telecomunicações e da internet. Então, para essa aqui, nós temos que marcar o texto que assinale a opção correta. A opção correta aqui, pessoal, é a alternativa C, tá? A sociedade, por meio das TICs, passa a ter um instrumento de controle e fiscalização, não só de atividades do Poder Executivo, como também sobre o emprego dos recursos. O mais importante aqui o uso da tecnologia é para que os cidadãos tenham acompanhamento no uso dos recursos pelo setor público, não é? Os recursos advindos, né, de nós aqui, cidadãos pagadores dos impostos, né? Então, o gabarito aqui correto para as 32 é a C de casa. Então, muito obrigada. Eu agradeço a todos que estão depois debruçando sobre essa correção, e qualquer dúvida pode me procurar pessoalmente na coordenadoria do curso, ou no meu WhatsApp, ou no e-mail. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Sucesso a todos, continue firmes, fazendo os simulados, para você ir adquirindo conteúdo para enfrentar em novembro o grande exame nacional dos estudantes, desempenho dos estudantes, para que a sua nota vá muito bem e a instituição também seja bem avaliada. Muito obrigada e boa tarde a todos.